Oi, eu sou a Cris e hoje a gente vai gravar uma receita de bolinho de soja. Fica comigo até o final desse vídeo para conferir essa receita. Bom, eu sei que muita gente tem medo de consumir soja, sobre isso eu já gravei um vídeo aqui no canal, então se você quiser conferir. Mas a princípio tá tudo bem consumir soja e inclusive ela é um alimento bem rico em proteína e em cálcio e é bem interessante não só para vegetarianos, mas também para quem quer reduzir o consumo de carne. Bom, a ideia desse bolinho, na verdade, é ser uma versão prática tanto para almoço quanto para janta, mas apesar de eu falar que é um bolinho, ele também pode ser transformado numa almôndega se depois você cozinhar ele em molho de tomate, que falando nisso também tem uma receita aqui no canal. Bom, o que a gente vai usar para fazer essa receita? Aqui eu deixei de 8 a 12 horas, mais ou menos, de molho em água, 2 xícaras de proteína de soja texturizada, que é o que a gente chama de PTS ou carne de soja. E daí eu eliminei essa água e mais ou menos rendeu o dobro da quantidade. Isso acontece com toda a leguminosa, quando a gente deixa de molho, ela dobrar a quantidade do volume. Então é importante que, ó, aqui ela já tá toda preparada, ela tá molinha, tá? Descartei a água, espremi bem, apertei bem ela depois para tirar todo o excesso. E ela vai ficar então com essa textura. Não precisa fazer o cozimento numa panela antes, a gente vai usar ela crua assim mesmo, mas daqui a pouco se você tem ela preparada em casa e quer reaproveitar para a receita, também vai dar certo. A diferença daí vai ser a questão dos temperos, que aqui eu não tenho nada de tempero ainda. Bom, então beleza, essas 2 xícaras de proteína de soja que eu hidratei aqui, rendeu a quantidade em dobro, e aí eu vou adicionar 1 xícara cheia de farinha de trigo. Aqui eu tô usando a integral, dá certo com a branca também, e pode ser alguma farinha sem glúten, tipo a farinha de arroz, ou mesmo farinha de milho. No caso, eu só não recomendo que seja o polvilho, porque normalmente ele não dá a mesma liga e a textura fica um pouquinho mais parecida com um pão de queijo, fica algo mais estranho. Então tem que ser uma farinha um pouquinho mais seca. Aí aqui eu vou misturar essa farinha. E aí eu vou começar a colocar os temperos. A princípio aqui eu vou colocar o sal. Aí eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de chá. Aqui. E daí o que eu vou usar para essa receita é o lemon pepper. Eu nunca conto qual é a quantidade de tempero que eu uso porque é sempre a gosto, mas eu acho bem importante colocar bastante tempero na soja, porque ela normalmente tem um gosto mais forte. Então eu vou colocando e mais ou menos misturando aqui na massa. Eu vou colocar também orégano. 3 kg de tempero para conseguir tirar o gosto dessa desgraça. Como vocês podem perceber que não é o meu alimento favorito na vida, né? Ok, aí eu misturei aqui. E agora eu vou colocar óleo. Aqui eu vou usar o óleo de girassol, mas pode ser qualquer outro óleo vegetal. Sempre a mesma história do óleo de coco. Se for o óleo de coco, sempre sem sabor para não deixar um gosto adocicado na receita. Então aqui eu vou mais ou menos medir a quantidade. Aqui. Eu vou colocar aos poucos. Aqui mais ou menos tem 1/3 de xícara de óleo. Eu vou colocar aqui. Aproveitar. E agora eu vou esmagar com a mão. É importante fazer isso antes de adicionar mais o óleo, porque quando a gente esmaga assim, ela vai pegando a liga. Então, às vezes a gente coloca muito óleo, depois fica ruim, muito gorduroso, sem a gente fazer esse processo antes. Então, por isso que eu disse que eu não ia fugir de esmagar a soja. Mas igual eu vou precisar de mais um pouquinho. Então no total eu vou colocar mais ou menos metade da xícara de óleo vegetal. Quem quiser reduzir a quantidade de óleo também, dá para colocar primeiro 2 colheres de sopa da linhaça hidratada em 6 colheres de sopa de água e antes dar uma batidinha nela no liquidificador, que é o substituto de ovo na receita. E aí isso vai reduzir provavelmente para aquele 1/3 de xícara de óleo que eu usei no início. Ok, aqui eu tô quase terminando, vou dar uma viradinha na massa só para pegar bem o tempero e ó, a liga. E aí ela literalmente vai ficar esse grude aqui.
E é importante que ela fique assim, porque na hora de assar, se ela estiver se despedaçando, vai quebrar e não vai formar o formato do bolinho ali. E aí agora vem o trabalho braçal, parte 2, que é a gente fazer as bolinhas aqui, modelar para poder assar. Bom, aqui eu terminei então de moldar os bolinhos e aqui rendeu mais ou menos 13. Claro que eu posso fazer um pouquinho mais pequeno. Eu recomendo daí que quem for fazer para fazer a almôndega depois com molho, se for colocar na panela, enfim, para fazer o fervimento dela, aí faça um pouquinho menor só para não desmanchar e também pegar um pouquinho mais de sabor. Bom, então agora eu vou levar para assar. Isso vai levar mais ou menos uns 30, 40 minutos. Eu vou fazer isso em fogo alto. É sempre lembrando de conferir o seu forno, enfim, porque aqui o meu forno é rápido. Então, 30, 40 minutos já é o suficiente. E também quem quiser acelerar o processo pode no final ligar uns 5, 10 minutinhos no máximo do dourador do forno elétrico. Bom, depois que a gente deixou mais ou menos uns 35, 40 minutos, um pouquinho mais do que 30 no forno, eu deixei a 250 graus. O bolinho ficou assim, ó, a textura dele ainda é um pouquinho macia, claro que ele vai se despedaçar se a gente apertar muito aqui, mas o importante é, quando começar a formar essa partezinha de baixo aqui mais crocante, essa casquinha, sempre cuidar porque logo ele pode acabar queimando em cima também, então eu tirei um pouquinho antes, por isso que deu esses 35, 40 minutos. Aí aqui eu vou abrir um menorzinho pra gente ver como é que ficou a textura dentro, como é que ficou. Assim. Então ele fica assim, é importante que não fique aquela partezinha branca da farinha crua, senão o gosto não vai ficar tão bom. Aí a minha sugestão é aquela que eu comentei no início, se a gente for fazer tipo almôndega, tem aqui o molho de tomate caseiro no canal, ou então se for comer que nem bolinho, uma ideia que também fica bem gostosa é consumir junto com o tofu piri, ou com a maionese de cenoura, ou queijo de batata, que também tem receita aqui no canal, dos 3. E aí fica uma refeição completa, tanto de almoço quanto de janta. É só colocar a salada e já fechou todos os nutrientes que precisa. Você conta com uma proteína para valorizar. Exatamente, como a farinha é de trigo, que é um cereal, já fecha a parte do leguminosa e cereal, que é a combinação tipo arroz e feijão, que a gente faz no almoço e na janta. Então, claro que aqui a soja ela é uma proteína bem mais concentrada que o feijão, a lentilha, que todas as outras leguminosas, né? E é uma opção bem barata também. Eu só recomendo sempre que não seja transgênica e, se possível, for orgânica, melhor ainda. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o curtir aqui, ativar o sininho para receber as notificações do canal, se inscrever no canal, compartilhar essa receita nas redes sociais e até a próxima!